Anti-inflamatório caseiro e barato que você precisa tomar após os 50, 60 e 70 anos. Se você tem mais de 60 anos e continua tomando aqueles anti-inflamatórios que parecem inofensivos apenas porque sempre tomou, então talvez este seja o alerta mais importante que você vai ouvir hoje. Existe uma razão pela qual tantos idosos continuam com dor, mesmo após anos usando medicamentos de farmácia. E essa razão não tem nada a ver com a idade, mas sim com o que ninguém está te contando. Eu estou falando de algo que está por trás de doenças como artrite, diabetes, pressão alta, Alzheimer, problemas no coração e até depressão. E mais grave ainda, esse mal silencioso não causa dor no começo, mas quando você percebe, já está limitado, cansado, com medo de sair de casa e dependente dos outros para viver. Agora imagine que você pode combater esse mal com um ingrediente que provavelmente está na sua cozinha. Barato, acessível e, segundo estudos recentes, tão eficaz quanto muitos medicamentos vendidos em farmácia. E o melhor, sem os efeitos colaterais que comprometem sua saúde com o passar do tempo. Mas atenção! Não estou dizendo que é uma cura mágica. Estou falando de ciência, de soluções naturais que respeitam o seu corpo e têm respaldo. E é sobre isso que este vídeo vai falar, em detalhes. Inclusive, vou te mostrar 4 alternativas práticas, com passo a passo, para você aplicar ainda hoje. Me diga de que cidade você está assistindo e escreva aqui nos comentários uma frase que resume a sua decisão. Minha saúde é prioridade. O inimigo silencioso que rouba sua energia todos os dias. Ele não dói no começo. Ele não deixa marcas na pele. Não faz barulho. Mas vai aos poucos te impedindo de levantar da cama com disposição, de subir uma escada sem parar no meio, de segurar o neto no colo sem sentir aquele incômodo nas costas ou nos joelhos. O nome dele é inflamação crônica. Esse processo invisível começa de forma discreta, muitas vezes depois de anos de alimentação desregulada, estresse acumulado e falta de cuidado com o que parece pequeno. E o mais perigoso? Ela não escolhe hora para se manifestar. Você pode viver anos com inflamação interna e acreditar que está tudo bem, até que o corpo começa a gritar. É ela quem provoca aquele inchaço que não passa, as dores que vão e voltam, o cansaço que você sente mesmo sem ter feito esforço. É ela quem abre caminho para doenças graves se instalarem sem aviso e depois parece tarde demais para reagir. Por trás de muitos diagnósticos como artrite, diabetes tipo 2, hipertensão e até Alzheimer, existe esse mesmo mecanismo inflamatório trabalhando em silêncio, todos os dias, dentro de milhares de corpos maduros. É como uma brasa acesa que vai queimando por dentro, devagar, consumindo sua energia vital, sua autonomia, sua liberdade. E quanto mais tempo ela age, mais difícil fica se livrar dos sintomas que ela provoca. Mas é justamente por isso que o momento certo de agir é agora. Não é amanhã, não é quando a dor piorar. É agora. Porque enquanto muitos insistem em tratar apenas os sintomas, a verdade é que a única saída real é combater a raiz do problema. E a boa notícia é que essa raiz pode ser enfrentada de forma natural, com ingredientes que respeitam o tempo do seu corpo e trabalham a favor da sua saúde. E como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive tempo de reconstruir, e essa reconstrução começa por dentro, a ferrugem que envelhece o corpo por dentro. A ciência já provou que essa inflamação constante funciona como uma ferrugem silenciosa que desgasta tudo por dentro. Articulações, músculos, intestino, coração e até o cérebro vão sendo enfraquecidos, como uma casa antiga que começa a apresentar rachaduras nos pilares. No início, ninguém nota. Mas com o tempo, tudo começa a desabar de uma vez. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que altos níveis de marcadores inflamatórios no sangue estão diretamente ligados ao risco de morte precoce. Pessoas com inflamação crônica vivem menos, têm mais dores e perdem qualidade de vida mais cedo. E o pior, muitos nem sabem que estão inflamados.
Isso acontece porque o corpo se adapta à dor constante, à falta de energia, ao intestino que não funciona bem. A pessoa passa a achar normal viver assim, sem perceber que está longe de viver com plenitude. E a inflamação, sem ser confrontada, avança. Ataca os vasos sanguíneos, desgasta os ossos, sabota a imunidade. Quando a memória começa a falhar, quando a pele perde brilho, quando o intestino fica preguiçoso, quase sempre há uma mesma raiz. Um processo inflamatório ativo. A medicina moderna chama isso de inflamação de baixo grau. Mas o impacto dela é alto, silenciosa por fora, agressiva por dentro. É como se o seu corpo estivesse travando uma guerra diária contra si mesmo, sem descanso. E o que alimenta essa guerra não são só os alimentos errados, mas também o medo, a solidão, a rotina sem esperança. Por isso, cuidar da saúde não é só uma questão física, é também espiritual, emocional e relacional. A boa notícia é que há um caminho de volta, não por fórmulas mágicas, mas por escolhas simples e consistentes que ajudam a interromper esse ciclo. E algumas dessas escolhas cabem em uma colher. Outras em um copo. E quase todas na sua cozinha. A combinação natural que virou referência em alívio da dor. Entre todas as soluções que a natureza oferece, uma se destaca por reunir 3 elementos com ação potente e comprovada contra a inflamação: cúrcuma, pimenta do reino e limão. Quando usados juntos, eles formam uma sinergia capaz de agir direto na raiz do problema, sem sobrecarregar o organismo, sem destruir o estômago e sem causar dependência. A cúrcuma contém curcumina, um dos compostos naturais mais estudados dos últimos tempos. Diversas pesquisas mostram que ela atua bloqueando as vias inflamatórias do corpo, como se apagasse o fogo lentamente, de forma controlada e segura. Só que a curcumina, sozinha, tem baixa absorção. E é aí que entra a pimenta do reino, rica em piperina, que aumenta em até 2.000 vezes a biodisponibilidade da cúrcuma no corpo. O limão completa a fórmula como um catalisador natural. Sua acidez ajuda na digestão e potencializa o efeito anti-inflamatório da mistura. Além disso, limpa o fígado, melhora a imunidade e refresca o organismo como um todo. Juntos, esses 3 ingredientes formam um tônico poderoso, que pode ser tomado em jejum ou ao longo do dia, conforme a necessidade. A receita é simples: meia colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada de pimenta do reino e o suco de meio limão em um copo com 200 ml de água morna. Misture bem e tome de manhã, 30 minutos antes da primeira refeição. Faça isso por pelo menos 10 dias seguidos para começar a sentir os efeitos. E se estiver usando algum medicamento, sempre converse com seu médico para ajustar sua rotina. Mas o que posso te afirmar é que essa receita tem sido um divisor de águas na vida de muitos pacientes, que deixaram para trás anos de dor, inchaço e indisposição. Uma solução antiga, validada pela ciência e acessível para quem tem fé, disciplina e vontade de cuidar de si. Se este simples preparo já te parece útil, imagine o que está dentro do nosso guia de receitas para não ficar doente. Receitas naturais, eficazes e organizadas para ajudar você a viver com mais liberdade e menos sofrimento. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveite enquanto está disponível. 4 alternativas poderosas que aliviam e restauram. Nem sempre é fácil encontrar todos os ingredientes da receita principal, ou às vezes o corpo pede variações. Por isso, é importante conhecer outras formas naturais e eficazes de combater a inflamação sem depender de farmácia. São alternativas que respeitam o tempo do corpo e que têm sido usadas por gerações com resultados surpreendentes. A primeira delas é o chá de alecrim com gengibre. O alecrim é um anti-inflamatório natural e também atua na memória e na circulação. Já o gengibre, além de combater as dores articulares,
melhora a digestão e aquece o corpo de dentro para fora. Para preparar, basta ferver 300 ml de água com uma colher de chá de gengibre fresco ralado e um ramo de alecrim por 5 minutos. Coe e tome ainda morno, de preferência antes de dormir. A segunda alternativa é uma bebida simples e potente: vinagre de maçã com mel e canela. Essa mistura ajuda a controlar o açúcar no sangue, reduz inflamações intestinais e melhora a disposição. Em um copo com 200 ml de água morna, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de chá de mel puro e uma pitada de canela em pó. Tome em jejum por 7 dias e observe os sinais do corpo. A terceira receita é um suco funcional: couve, abacaxi e linhaça. A couve limpa o sangue, o abacaxi contém bromelina, que reduz o inchaço, e a linhaça atua no intestino e nas articulações. Bata no liquidificador uma folha de couve, uma fatia grossa de abacaxi e uma colher de sopa de linhaça dourada com 200 ml de água. Tome logo após o preparo, no café da manhã ou no lanche da tarde. Por fim, a quarta alternativa é uma pasta de cúrcuma com óleo de coco para uso externo. Ideal para dores localizadas, essa combinação alivia o incômodo de forma imediata. Misture 2 colheres de sopa de cúrcuma com uma colher de sopa de óleo de coco até formar uma pasta. Aplique sobre o local da dor, cubra com um pano limpo e deixe agir por 30 minutos. Depois, lave com água morna. São 4 caminhos simples, naturais e eficazes. E o mais bonito é perceber que, quando o corpo recebe o que precisa, ele responde. Às vezes, a resposta não vem em um dia. Mas com constância, fé e os recursos certos, a vida começa a mudar. Aos poucos, o vigor volta, a dor recua e o sorriso se abre. Porque o que parecia distante começa a ser possível de novo. Dona Luzia e o reencontro com a liberdade. Dona Luzia chegou ao consultório carregando nos olhos um cansaço antigo. Tinha 74 anos e já não conseguia mais caminhar até o portão sem parar no meio do caminho. A dor nos joelhos era constante, e os remédios que tomava há anos pareciam apenas disfarçar o problema. A filha contou que ela passava os dias sentada, dizendo que estava cansada, mas o que se via era tristeza, não fadiga. Durante a conversa, percebi que Dona Luzia ainda tinha esperança, mas estava esgotada de promessas que nunca davam resultado. Apresentei a ela uma das receitas naturais que você conheceu agora há pouco. Expliquei como fazer, orientei o uso, pedi paciência e confiança. E ali começou a mudança. Nas 2 primeiras semanas, ela não viu muita diferença, mas continuou. 1 mês depois, voltou ao consultório com um sorriso tímido e uma frase que eu jamais esqueci. Eu levantei hoje, fui até a feira sozinha e voltei sem dor. Era como se ela tivesse recuperado não só a mobilidade, mas também a dignidade. Mais do que um chá ou uma mistura, o que Dona Luzia encontrou foi um recomeço. Voltou a cuidar das plantas, a cozinhar para a neta e até se arriscar em pequenas caminhadas no bairro. A filha me disse depois que aquela receita simples tinha devolvido à mãe algo que remédio nenhum havia conseguido: vontade de viver. Histórias como essa não são raras. Elas acontecem quando o corpo é tratado com respeito e a alma é ouvida com atenção. Quando há constância, quando há fé e quando o cuidado vem de dentro para fora, a transformação chega. E às vezes, ela começa com uma xícara quente nas mãos e um pouco mais de esperança no coração. Quando a dor vira prisão e a solidão se instala. Existem dores que o remédio não alcança, e às vezes não é no corpo que ela mora. É no silêncio de um domingo à tarde, na cadeira vazia da cozinha, na falta de uma conversa, de um abraço, de um "você faz falta aqui". Muita gente acredita que a maior consequência da inflamação são as doenças físicas. Mas o que ela causa na alma, pouca gente percebe. O corpo começa a limitar os movimentos,
Os passos diminuem, os encontros rareiam. O medo de cair, de travar no meio da rua, de sentir dor ao caminhar, tudo isso vai afastando a pessoa do convívio. E quando se vê, o telefone não toca mais. A campainha silencia. A rotina vira espera. Essa é uma das consequências mais cruéis da dor persistente. Ela isola. E o isolamento é uma forma lenta de desaparecer sem ser notado. Por isso, cuidar da inflamação não é apenas aliviar o incômodo físico, é também resgatar a autonomia, a presença, a alegria de estar junto. Quantos pais, quantas mães, quantos avós estão hoje vivendo mais, mas vivendo sozinhos, apagando-se aos poucos? A dor que começa no joelho, na coluna, na mão, muitas vezes termina no coração. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso, quando alguém decide tratar o próprio corpo com sabedoria, está também escolhendo permanecer. Permanecer ativo, útil, presente. Está dizendo para o mundo: eu ainda tenho muito o que viver. E viver bem é possível, mesmo depois dos 60, 70, 80. O que não é possível é aceitar como normal aquilo que só traz dor e distância. Há quem diga que envelhecer é perder. Perder vigor, perder espaço, perder autonomia. Mas a verdade é que envelhecer com consciência pode ser exatamente o contrário. Pode ser ganhar tempo de qualidade, liberdade para viver do próprio jeito e lucidez para fazer o que importa de verdade. Por isso, se este conteúdo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: minha saúde é prioridade. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda dá tempo de cuidar de si. E se quiser seguir com passos ainda mais práticos, com receitas naturais organizadas e instruções claras para o dia a dia, acesse agora o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi criado com carinho para quem deseja transformar a própria saúde com inteligência, fé e ação. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveite enquanto está disponível, porque viver com saúde não é um luxo, é um direito. E cuidar de si é, acima de tudo, um ato de coragem. Coragem para permanecer inteiro, mesmo quando a vida tenta te reduzir. Coragem para viver melhor, não importa a idade.